Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje o estudo em dia diferente, né? Na terça-feira, antes era na quinta, agora nas terças-feiras tivemos algumas mudanças na nossa programação semanal da igreja. Inclusive, essa semana, para a glória de Deus, próximo domingo nós iremos retornar com a nossa escola bíblica dominical às 9 horas e o nosso culto à noite em Joaquim Romão às 6 horas da noite, né, 18 horas, e no Jequiezinho, aqui no Jequiezinho, às 19h30, como era antes dessa pandemia. Então vamos voltar com todas as restrições que nós vamos estar passando essa semana nas redes sociais da igreja, nos grupos do WhatsApp. A gente vai estar passando todas essas informações referente às nossas programações. Também vamos fazer visitas, enfim. Por isso que nós tivemos que alterar o dia do estudo, né, para terça-feira. E hoje, retornando aqui o estudo desse livro, o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Mas antes da gente começar esse estudo de hoje, eu queria abrir um texto aqui da Palavra de Deus, que está aqui em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Presta atenção na leitura comigo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Nesse mundo nós estamos sendo aperfeiçoados pelo nosso Deus, né? Nós estamos nesse processo de santificação. E esse texto que nós lemos, esse processo de santificação, ele tem a ver com o que nós vamos estudar hoje. Mas antes vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos oriente, né? Abra o nosso entendimento para entendermos o que nós vamos estudar aqui no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu cuidado, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, apesar da pandemia, apesar de tantas coisas ruins que nós temos visto acontecendo no mundo, acontecendo na nossa cidade, no nosso país. Mesmo com tudo isso, nós sabemos que o Senhor está no controle das nossas vidas e nós somos gratos por isso, Pai. Nós somos agradecidos ao Senhor por isso. E Deus, nesse momento que os meus irmãos eles estão ouvindo aqui esse estudo, que o Senhor edifique, que o Senhor use esse momento para ensinar a nós, para nos ensinar sobre a Tua palavra, nos ensinar sobre as doutrinas reformadas, que são baseadas na Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que esse estudo ele possa nos edificar, nos fortalecer e nos motivar a obedecer o Senhor, a fazer a Tua vontade, a viver para a glória do Senhor, Pai. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então hoje nós vamos aqui ainda estudar sobre os 5 pontos do calvinismo, que está lá no capítulo 5 do livro que nós estamos estudando, e hoje é o 5º ponto, o último ponto, que é perseverança dos santos, ou também chamado de preservação dos santos. E nós vamos aprender um pouco hoje sobre esse assunto, esse ponto do calvinismo, perseverança dos santos. Só que antes eu queria falar, né, do que os que pensam ao contrário de nós, né, os arminianos, o que é que eles falam sobre isso? Eles vão dizer que é o 5º ponto deles, e aí a perseverança dos santos é um ponto que vai rebater eles. Eles vão dizer assim: o homem pode cair da graça. O homem sendo salvo, essa é a visão deles, os arminianos, não é o que nós cremos. O homem sendo salvo por um ato de sua própria vontade, livremente exercida, aceitando a Cristo por sua própria decisão, nós vimos isso nos outros pontos, né?
pode também perder-se depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude para com Cristo, rejeitando. Então veja, nós vimos já, nesse estudo, nós estamos estudando sobre os pontos do calvinismo, mas nós, de maneira rápida, falamos sobre os 5 pontos do arminianismo, né? Trouxemos um resumo, algo bem resumido sobre o que eles pensam. E aqui nesse ponto eles vão entender, já que eles entendem que o homem, ele por si só, ele pode decidir se ele quer ser salvo ou não, ele que decide se ele quer Cristo ou não, se ele quer receber a fé ou não, enfim. Vimos que o homem, ele tem total decisão, na visão arminiana, não na nossa visão. Então eles vão terminar o 5º ponto mostrando, então se eu, por minha livre vontade, decidi querer a Cristo, e aí sou salvo, e aí chegar no meio do caminho e dizer assim, não, eu não quero mais. Eu agora não quero mais, eu não quero mais Cristo, eu vou rejeitar Ele agora. Então, ele pode cair da graça. Ou seja, ele pode perder a salvação. É nesse sentido, né? Eu que escolho se eu quero receber a graça de Deus ou não. E eu também, mesmo depois de receber, eu posso dizer assim, eu não quero mais. Então, essa é a visão dos arminianos. Que o homem, ele pode cair dessa graça. Ele pode, mesmo depois de decidir querer, chegar um momento ele rejeitar e dizer, eu não quero mais. Só que nós vamos entender diferente. O nosso pensamento é perseverança dos santos, ou preservação dos santos. E quem são os santos? Somos nós, o povo de Deus, nós somos santos, eleitos. Pedro vai falar isso na sua primeira epístola. Então a Bíblia ensina que todos os eleitos, eles são guardados pelo poder do Pai, ou seja, pelo poder de Deus. Pedro vai trabalhar muito essa questão e se você quiser ver um pouco mais, você vai lá no nosso canal do YouTube e olha a playlist lá na nossa série de pregações em Pedro, e o 1º, 2º, eu acho que o 3º sermão, nós vamos tratar muito sobre essa questão aqui. Então, mais uma coisa, nenhum dos escolhidos do Pai se perderá, nós entendemos isso. Aqueles que foram escolhidos por Deus, eles não se perderão, eles não cairão da graça, eles não perderão, ou não perdem a sua salvação. Nós vamos tratar disso biblicamente, nós vamos mostrar isso mais. Nenhum daqueles pelos quais o Filho morreu perecerá, ou seja, se Cristo morreu por mim, se eu sou um dos eleitos, escolhidos, e Cristo morreu por mim, pode ter certeza que eu não vou perder a minha salvação. Eu não vou perecer. E se você é um escolhido de Deus, você não vai perecer. O Senhor vai preservar a sua salvação, né? A perseverança dos santos. Ou seja, nós vamos perseverar até o fim. Como a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas nós só iremos perseverar se o Senhor agir em nós. Porque se depender de nós, nós não vamos perseverar pela salvação. Com certeza não. É o Senhor que faz isso por nós. Nenhum dos que foram ou forem regenerados pelo Espírito Santo cairá da graça, né? Aqueles que já foram, no caso nós que já somos crentes, e aqueles que ainda estão aí no mundo, mas que um dia serão regenerados e irão fazer parte do povo de Deus, da igreja visível e também da igreja invisível. Esses que foram regenerados pelo Espírito Santo, eles não cairão da graça. Eles não perderão a sua salvação. Todos quantos receberam ou receberem a graça salvadora de Deus serão conduzidos para a glória, protegidos e preservados para sempre. Então esse é o nosso pensamento. Mas vem alguns questionamentos. Pelo menos 2 questionamentos eu separei aqui que vem. Talvez você tenha mais questionamentos. E se você tiver, você pode entrar em contato comigo para a gente poder conversar. Pode ir na igreja de terça até a quinta, das 9 às 11. Eu estou lá e você pode ir lá dizer, eu tenho mais questionamentos sobre isso, vamos tentar aqui. A gente tenta responder, orar juntos, enfim. Mas eu separei 2 questionamentos que geralmente acontece quando a gente fala sobre isso. O primeiro pode o crente perder a salvação no meio do caminho ou, uma vez salvo para sempre? Esse é um questionamento que acontece muito. O outro então, né,
se eu posso fazer, então, eu acho que eu escrevi errado, mas, então se eu não perdo a salvação, eu posso fazer o que quiser e pecar à vontade. O segundo questionamento era para ser desse jeito, eu digitei errado aqui. Então, se eu não perco a salvação, né, se a resposta do primeiro for que eu não perco a salvação, então vem o segundo questionamento. Então, se eu não perco a salvação, eu posso viver do jeito que eu quero, fazer o que eu quero, pecar à vontade, que eu não vou perder a minha salvação. Então, vem esses dois questionamentos. E nós vamos tentar aqui no nosso estudo hoje resolver isso, falar um pouco sobre isso, responder esses dois questionamentos e principalmente o segundo. Né? Então aqui vem a resposta. A resposta eu vou usar a palavra de Deus para responder. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que morremos para ele? Então, irmãos, quando nós somos regenerados, é uma vida nova que nós recebemos. Nós agora temos uma nova vida, o Senhor nos dá uma nova vida. Então, se Deus me deu uma nova vida, por quê? E essa nova vida agora me tira da escravidão do pecado, eu morro agora para o pecado, não sou mais escravo dele. Por quê? Que se eu receber uma nova vida, eu vou querer viver aquela vida antiga? Não tem justificativa para isso. Então, Paulo vai responder isso. Não. Nós não vamos permanecer no pecado, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem gente que, para defender o pecado, que pode pecar, vai dizer isso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde tem muito pecado, a graça é maior. Não, não é isso. Veja o que Paulo vai dizer. De modo nenhum. Eu não vou viver pecando, eu recebi uma nova vida. Então, se eu receber uma nova vida, eu vou viver como alguém que recebeu uma nova vida. Eu vou viver como um eleito de Deus, um forasteiro que sou aqui nesse mundo. Peregrino e forasteiro nesse mundo. Pedro trabalha muito bem isso. Outra coisa que Paulo vai falar, ainda no capítulo 6, só que agora no versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Por isso que eu não devo viver pecando. Porque agora eu morri para o pecado. Mas eu vivo agora para Deus em Cristo Jesus. Por causa do que Cristo fez, eu vivo para Deus, para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Então vamos seguir. Romanos ainda, no capítulo 6, agora no versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Aí Paulo vai responder: de modo nenhum. Ou seja, já que eu estou debaixo da graça, não mais da lei, então eu posso quebrar a lei, eu posso viver sem obedecer a lei, sem obedecer os mandamentos, porque agora eu vivo no tempo de graça. Deus é gracioso, enfim. Não é dessa forma, de modo nenhum. Nós vamos ver mais ainda sobre isso. Ainda Romanos, agora 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Ou seja, irmãos, nós somos libertados do pecado, transformados em servos de Deus. E o que é que deve ser o nosso fruto? Já que eu fui libertado do pecado, fui transformado em servo de Deus, como devem ser os meus frutos? Santificação. E aí no fim, a vida eterna. Irmãos, se eu sou salvo em Cristo, eu entendo que eu sou um eleito de Deus, não tem lógica eu viver pecando, porque agora eu fui libertado do pecado, eu fui transformado e eu devo demonstrar frutos de santificação, de arrependimento, ou seja, viver uma vida de santificação em todas as áreas da minha vida, porque às vezes muita gente confunde que quando a gente fala de santificação, está falando de questão sexual. Não! Santificação em todas as áreas, pagar impostos, enfim, tantas coisas. A nossa vida deve ser santificada, deve ser uma vida onde eu luto contra o pecado, onde eu não peco, se eu tiver condição de não pecar. Mas aí a gente sabe que tem a influência do pecado, ainda do velho homem que nos influencia, mas nós devemos lutar.
por essa santificação. Mas vamos seguir. A pergunta 79 do Catecismo Maior de Westminster, ela vai dizer assim, ela vai perguntar: não poderão os crentes verdadeiros cair no estado da graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações, eu botei muitas, mas é muitas tentações e pecados que os surpreendem? Ou seja, a pergunta os crentes verdadeiros, eles podem cair da graça, eles podem perder a salvação em razão dos seus pecados, em razão dos seus erros, de desobedecer à lei? Claro que eu estou falando com outra linguagem aqui. Então essa é a pergunta. E aí o Catecismo Maior também vai responder. A resposta é: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, ou seja, um amor que não muda, e do seu decreto, Deus já decretou, e pacto de lhes dar a perseverança da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão, ou seja, Cristo ainda intercede por nós, intercessão de Cristo por eles, e do Espírito e semente de Deus permanecendo neles, né, o Espírito habita em nós, nunca poderão total e finalmente cair do estado da graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Então, irmãos, vejam, o nosso catecismo vai responder que nós nunca perderemos totalmente a nossa salvação, mas nós seremos conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Ou seja, irmãos, se eu sou um eleito de Deus, se eu fui escolhido por Deus, eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo. Na verdade, eu já sou salvo. Não é que eu vou ser salvo, não. Eu sou salvo em Cristo. E eu não vou perder a minha salvação. Porque ela não depende de mim, ela depende de Deus, do que Ele fez, da vontade dEle, do pacto, do decreto. Ele já decretou, Ele resolveu me escolher, me amar, assim como você também. Então, não vamos cair. Essa é a perseverança dos santos, que está falando da salvação, de que todos os eleitos de Deus, todos os crentes verdadeiros, eles serão salvos, independente deles, mas é por causa do que Deus fez em Cristo Jesus. Mas vamos seguir. Essa doutrina pode ser comparada a uma viagem. É muito interessante isso. Eu estava lendo sobre esse assunto, agora eu não me recordo o nome do autor, mas ele falou sobre isso, ele comparou essa doutrina da perseverança dos santos com uma viagem. É bem interessante o que ele fala. Ele vai falar mais ou menos assim: você vai fazer uma viagem, né? Sei lá, você vai para São Paulo. E aí, ou então você costuma viajar para São Paulo, por exemplo. E aí você já sabe, você vai traçar a rota, ó, eu vou por esse caminho aqui que é mais perto, é menos perigoso, né? Vou por aqui, enfim, você olha no mapa, tudo certinho, já sabe as cidades que você vai passar, você planejou tudo. E você, seguindo todo aquele percurso, é certo que você vai chegar em São Paulo, no seu destino final, você vai chegar. Porém, isso de você planejar, de você acertar, olhar no mapa, olhar a estrada, olhar por onde você vai, isso não exclui a sua responsabilidade de, por exemplo, de fazer uma vistoria no seu carro, ver se está tudo certo, para não dar problema no meio do caminho. Você vai ter que olhar a documentação do carro, se está tudo certo. Na estrada, no mapa não vai dizer, mas talvez vai ter um engarrafamento, aí vai atrasar a sua viagem. Você programou um tempo, vai atrasar por conta do engarrafamento. Pode ter buraco na pista e você, não é porque você conhece todo o trajeto que você não vai ter responsabilidade no trânsito de perceber, de observar direitinho, porque às vezes pode ter um buraco e você não sabia. Então, você vai chegar no seu destino, mas no meio desse caminho existem várias coisas que não vai eliminar a sua responsabilidade de observar, né? Dirigir com atenção, conta de acidente, enfim, você sabe o destino, você sabe que vai chegar, mas você tem algumas responsabilidades no meio desse caminho. Então, a mesma coisa é essa doutrina.
eu vou ser salvo. Na verdade, eu sou salvo. Vai chegar o dia onde eu estarei com o Senhor, mas até lá eu tenho responsabilidades. Não é porque eu sou salvo, que o Senhor garantiu a minha salvação, que eu vou viver da forma que eu quero, que eu vou fazer o que eu quero. Não, eu tenho que ter responsabilidade. Né? Assim como o motorista, ele tem que ter responsabilidade. Não é porque ele sabe o caminho, porque ele sabe a estrada, que ele vai andar de qualquer jeito. Não, ele tem responsabilidades nesse percurso, de Jequié até São Paulo. Ele tem um percurso e ele tem responsabilidades nesse caminho. Então, essa é a ideia de comparar essa doutrina da perseverança dos santos com uma viagem. John Piper vai dizer algo interessante. Ele vai dizer: os santos têm de perseverar e perseverarão na fé e na obediência que procede da fé. Ou seja, o crente verdadeiro, ele vai perseverar para fazer a vontade de Deus, para obedecer os mandamentos do Senhor, mesmo ele sabendo, eu estou salvo, eu sou salvo em Cristo, mas se eu sou salvo em Cristo, eu vou perseverar, me esforçar para fazer a vontade de Deus, para obedecer o Senhor, e essa obediência ela procede da fé, e essa fé foi o Senhor mesmo que me deu. Ainda John Piper vai dizer: o Evangelho é o instrumento de Deus na preservação da fé, bem como o instrumento que gera fé. Irmãos, veja, o Evangelho, a palavra de Deus, é o instrumento de Deus para preservar a nossa fé. Como é que eu fortaleço a minha fé? O Evangelho é o instrumento de Deus para isso. Eu vou conhecer a Deus, eu vou aprender, eu vou orar, eu vou ter intimidade com o Senhor. E por que é que a fé gera no nosso coração? É claro que é o Espírito Santo que regenera. Mas o Espírito Santo faz isso a partir de quê? A partir do Evangelho, de quando eu escuto, de quando eu ouço a pregação do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, irmãos, a palavra de Deus me fortalece, é instrumento de Deus para isso. Tanto para preservação da minha fé firme, eu vou conhecer a Deus e vou entender. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou ter segurança nele. Como também é pela pregação da palavra, do Evangelho, que eu vou ouvir, e a partir daquilo que eu escutei, o Espírito Santo vai gerar nova vida em mim. Então veja, o Evangelho, ele é importantíssimo para nós. Vamos lá. Ainda John Piper: há um combate de fé a ser realizado. Os eleitos realizarão esse combate. E por meio da graça soberana de Deus, eles vencerão o combate. Ou seja, irmãos, existe um combate que existe uma guerra diária em nós, individual. E nós precisamos combater, nós precisamos lutar. E os eleitos, os que são servos verdadeiros de Deus, eles realizarão esse combate. Nós que somos servos verdadeiros de Deus, nós vamos lutar contra o pecado. Nós não vamos nos conformar com a nossa vida de pecado, nossa vida pecaminosa. Nós vamos nos esforçar a lutar para viver uma vida que agrada a Deus. E por meio da graça soberana de Deus, a graça que Deus nos deu, nós venceremos esse combate. Nós venceremos, irmãos. Talvez não aqui nessa vida, mas no dia da glorificação. Nós venceremos esse combate contra o pecado, porque nesse dia nós não iremos mais ter influência dele sobre as nossas vidas. Nós iremos vencer o pecado, porque Cristo venceu por nós. E essa batalha, irmãos, nós venceremos não é porque nós somos fortes, não é porque eu sou o cara e eu vou lutar contra o pecado e vou vencer, mas é porque Jesus já venceu por nós e Ele nos garante isso. Então, quem nós somos? Quando olhamos para essa doutrina, quem nós somos? Quando olhamos para a Escritura, né? Vamos lá o que a palavra de Deus diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Somos servos de Deus, ó. O Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o que Paulo vai falar aos Efésios. Nós somos o quê? Filhos de Deus, escolhidos desde a eternidade. Então o que nós somos? Filhos de Deus, não só servos, mas filhos, fazem parte da família de Deus. E Ele nos escolheu e Ele nos adotou como filho para vivermos como filhos dEle, fazendo a vontade dEle, obedecendo os mandamentos dEle. Vamos lá. Agora Pedro, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, que nós somos? Nós somos regenerados. Nós somos nova criatura. O Senhor nos deu uma nova vida quando Ele nos regenerou. Vamos lá, agora John Piper vai falar algo interessante. Os santos, né, os eleitos, os filhos de Deus, não são marcados mais profundamente pelo que fazem, sim pelo que são. Eles são nascidos de novo, são nova criação. E essa criação, ela é obra de Deus. E também é irrevogável. Ou seja, irmãos, nós não somos marcados mais pelo que nós fazemos. É claro que é importante o que nós fazemos. Né? Quando as pessoas olham para nós, ó, fulano, ele vive em pecado e diz que é crente. Então, isso não anula nossa responsabilidade, o que o João Paulo está dizendo. Né? Mas o que ele está dizendo é que o mais importante é quem nós somos, porque às vezes nós vamos fazer a vontade de Deus e as pessoas vão criticar. Aquele ali, ó, é um burro, vai lá, obedece lá a Bíblia, aquele livro lá que foi os homens que escreveram, mas não se importa com isso. Não se importa com o que os outros estão falando, porque você está obedecendo a Deus. Importa quem você é filho de Deus, nascido de novo, nova criação. E ela é obra de Deus, irmãos. Essa nova criação, ela é obra de Deus e ela é irrevogável. Ou seja, Deus não volta atrás. Se Deus me escolheu, me deu nova vida, Ele não vai voltar atrás e dizer assim, me arrependi de ter salvado o Rangel, agora eu vou desistir lá, vou deixar lá, vou apagar o nome dele lá do livro da vida. Como se Deus escrevesse de lábios, aí vai lá e apaga. Não vai acontecer isso. É irrevogável, Deus não muda. Nós mudamos, mas Deus não muda. Ainda John Piper, mas o seu fruto em fé e em obediência é um combate até o fim. Ou seja, o nosso fruto é de combate, é lutar contra o pecado até o fim, até o último dia da nossa vida eu tenho que lutar contra o pecado. E a perseverança diz, o combate será realizado e não será perdido no final. Irmãos, nós estamos lutando contra o pecado. Às vezes nós caímos, às vezes parece que nós perdemos a luta, né? Mas no final, o nosso combate não será perdido, nós sairemos vitoriosos. Irmão, sabe por que é que muitas vezes nós perdemos a luta contra o pecado? Porque nós que estamos lutando. E nós não estamos chamando o Senhor para lutar por nós. Irmãos, quem luta as nossas lutas, quem vence as nossas guerras, é o Senhor, não é nós. Então, se você luta contra um pecado, não lute sozinho, chame o Senhor para lutar com você. Se precisar de ajuda de alguém mais experiente, peça ajuda também, não lute sozinho, para que você não seja derrotado todos os dias. É claro que no final você vai sair vitorioso porque Cristo já venceu você. Mas lute contra o pecado, peça ajuda do Senhor, de outras pessoas se precisar. Mas vamos lá. Agora respondendo mais aqueles questionamentos que a gente fez no final, né? O primeiro questionamento, pode o crente perder a salvação no meio do caminho ou uma vez salvo, salvo para sempre? Não, nós já respondemos, mas agora eu vou responder de maneira mais clara os dois. E vamos primeiro responder esse. Então vamos lá para a palavra de Deus. Olha o que João 10, 27 a 30 vai dizer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha o que ele está dizendo. As ovelhas dele ouvem a voz dele. Vai até ele, obedece a ele, luta para obedecer a ele, né?
Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. E aí ele vai dizer que ele dá a vida eterna, mas aí ele vai falando mais, e aí olha o que ele vai, uma parte bem interessante para entender aqui, o que ele vai dizer: ninguém pode arrebatar das minhas mãos, porque aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Ou seja, Jesus nos ama muito, irmãos, para que a nossa salvação seja perdida. Não, ele vai dizer que ninguém as arrebatará da mão do Pai, e ele e o Pai é um, ou seja, ninguém arrebatará das mãos do Senhor. Ele é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas, e pode ter certeza que o lobo, por mais que ele tente nos matar, por mais que ele possa até nos ferir, mas ele não vai conseguir nos arrebatar das mãos do Senhor. Ele não vai conseguir nos roubar do Senhor. Então, irmãos, a nossa salvação ela está garantida pelo que Deus fez, pelo que Cristo fez, não pelo que nós fazemos. Vamos lá ainda. Pedro 3 a 5, nós lemos neste tanto o versículo 3, mas agora eu vou ler do 3 a 5, vai dizer assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Está garantida nossa salvação. E ela se revelará no último tempo, no dia da volta de Cristo. Aí sim, nesse dia, de forma plena, nós não teremos mais nenhuma influência. O pecado não terá mais nenhuma influência sobre nós. Nós seremos glorificados e de forma plena agora nós temos a nossa salvação. E estaremos eternamente com o Senhor. Mas vamos lá. Jeremias capítulo 32, versículo 40 vai dizer assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ou seja, o Senhor mesmo colocou no nosso coração o temor. E aí quando eu peco, eu fico às vezes triste, eu fico com medo, né? Mas aí eu me volto do Senhor, porque o Senhor mesmo é que faz com que eu nunca me aparte dele. Talvez você está longe do Senhor, né? Você foi da igreja, ou talvez não da nossa, mas de outra igreja, e agora não está mais, mas anda com medo, temor, né? Medo do Senhor voltar e você estar longe. Sabe o que é isso que está acontecendo no seu coração? É o Senhor gerando esse temor no seu coração para que você não se afaste dele. E aí ele lhe chama para voltar para ele. Volte para o Senhor. Agora o questionamento 2. Então, se eu posso fazer o que quiser, mais uma vez eu dito errado. Então, se eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser e pecar à vontade. Você pode perguntar isso. Mas não, irmãos, veja. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Ou seja, eu não obtive a perfeição ainda, porque eu fui salvo e eu agora sou perfeito. Não. Mas eu devo correr para conquistar aquilo que foi conquistado por Cristo. Irmãos, Cristo conquistou para nós a morte para o pecado. Nós não somos mais escravos dele, então nós devemos conquistar isso, lutar para isso, lutar para que o pecado não me escravize, para que o pecado não tenha influência sobre mim, porque Cristo conquistou isso para nós, então é isso que Paulo está ensinando. Agora, 1 João 8 a 10, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nós os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, irmãos, a perseverança dos santos, a certeza da salvação, não nos garante uma perfeição. O próprio João vai dizer que nós temos pecado. Se eu digo que não tenho, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu não tenho pecado não. Então você é um mentiroso.
E a verdade de Deus não está em você. Então, nós somos pecadores. Apesar de sermos salvos, ainda pecamos. Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, irmãos, ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que nós somos salvos, ele vai dizer que nós precisamos ter paz com os outros, nós precisamos ter uma vida de santificação, porque sem santificação nós não veremos o Senhor. Ou seja, temos responsabilidades. Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Está vendo aqui? O apóstolo Paulo aqui não está falando de perda de salvação, mas ele está falando da nossa responsabilidade de não viver segundo a carne, segundo as paixões da carne, como Pedro vai dizer. Agora 1 João 2, 3, versículo 3 a 6. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, nós precisamos andar como Cristo andou, fazendo a vontade de Deus. Agora, acho que é o último texto. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, irmãos, o mundo vai nos ver como discípulos de Deus, de Cristo, se nós fizermos a vontade dele. Vamos seguir aqui. Agora, uma frase aqui de John Piper para terminar aqui o nosso estudo. Bem interessante, o que ele vai dizer: a perseverança dos santos não é a garantia de perfeição, e sim de que Deus nos manterá combatendo a fé para que odiemos nosso pecado e nunca façamos paz duradoura com ele. Então, olha o termo perseverança dos santos. Ou seja, Deus nos manterá combatendo, perseverando o combate da fé para que odiemos o nosso pecado e que nunca façamos paz duradoura com o pecado. Ou seja, para que eu nunca peque, viva uma vida de pecado e tenha paz nisso. Estou tranquilo, eu estou fazendo o que é errado, mas eu estou tranquilo. Eu estou traindo minha esposa, mas eu estou tranquilo. Eu estou fazendo sexo antes do casamento com a minha namorada, com minha noiva, mas eu estou tranquilo. Não é isso que o Senhor quer para nós. Ele não quer que nós façamos uma paz duradoura. É isso que John Piper vai falar. Mas o Senhor, ele vai gerar uma fé no nosso coração. Essa regeneração que o Espírito Santo gera faz com que eu odeie o pecado. Quando eu peco, irmãos, eu tenho que me entristecer. Mas esse entristecimento, esse arrependimento deve gerar mudança. Mas se você tem vivido uma vida onde você tem pecado, mas mesmo assim tem paz no seu coração, busque ao Senhor em oração, se coloque diante dele: Senhor, eu não quero ter paz, eu estou vivendo a vida de pecado e tendo paz ao mesmo tempo, eu não quero isso. Então, irmãos, é isso que nós queríamos falar, acho que esse foi o último slide, é isso mesmo. Era disso que eu queria falar. Quando a gente está falando de perseverança dos santos, nós estamos falando de que nós temos a nossa salvação garantida. Independente de como está a sua vida, você é salvo no Senhor. Mas Ele não te salvou para você viver da forma que você quer, mas da forma que Ele quer. Então, se você está longe do Senhor, se volte para Ele, faça a vontade dEle, porque você é um salvo, é uma salva, é um santo escolhido do Senhor desde a eternidade. E Ele, o Senhor Jesus, Ele lutou, Ele fez aquilo tudo para preservar a sua salvação e para que você persevere até o fim e seja salvo. Vamos orar.
Vamos lá. Senhor, nós agradecemos pela obra do Senhor, pela garantia que nós temos da nossa salvação. Pai, quando nós estudamos essa doutrina, esse ponto do calvinismo, nós nos alegramos, Pai. Porque nós sabemos que independente de como está a nossa vida, o Senhor nos salvou. O Senhor preserva a nossa fé, a nossa salvação. Ó Deus, se tem algum irmão que está assistindo esse vídeo e ele está longe de Ti, que o Senhor traga para perto quando ele, depois de ouvir tudo isso, depois de aprender sobre isso, que ele volte para o Senhor e entenda que ele precisa lutar contra o pecado, essa guerra diária, mas entendendo que no final ele sairá vitorioso. E essa vitória, Pai, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos alguma coisa, mas é porque o Senhor Jesus Cristo, Ele já venceu por nós. Glórias ao Senhor por isso, Pai. Oramos agradecidos em nome dEle, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Como eu falei, estou na igreja. Enfim, Deus abençoe. Tenha uma boa noite. E que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua semana, a sua família. E trazendo você a cada dia mais para perto dEle. Boa noite.